Peço ao secretário que proceda a chamada para a presença, anotando no livro de presença os presentes e os ausentes. Amarildo Domingos Ferreira. Presente. Antônio Marcos Valone. Presente. Antônio Villani. Aparecido Silva Menezes. Boaventura Aparecido de Melo. Carlos Pereira Mendonça. Presente. Emerson da Cruz Souza. Flávia Garuti Muniz. E Wilson Alves da Silva. Peço a leitura do Salmo Bíblico pelo vereador Carlos Pereira Mendonça. Salmo 91. Bom é louvar ao Senhor e cantar salmo ao teu nome, ó Altíssimo, para publicar pela manhã a tua misericórdia e a tua verdade pela noite. Com o saltério de 10 cordas, com o cântico ao som da cítara, porquanto me deste prazer, Senhor, na tua feitura, e nas obras das tuas mãos me regozijarei. Quão magníficas são, Senhor, as tuas obras. Extremamente profundos são os teus conselhos. O varão insensato não conhecerá, e o nécio não compreenderá estas coisas. Apenas se deixarão ver os pecadores como a erva, e aparecerão todos os que obram iniquidade, quando perecerão pelo século do século. Mas tu, Senhor, és eternamente o Altíssimo, pois eis aqui os teus inimigos, Senhor. Eis aqui que os teus inimigos perecerão e serão dissipados, todos os que obram iniquidade. E será exaltada a minha força como a do unicórnio, e a minha velhice como a abundância de misericórdia. E os meus olhos olharam com desprezo para os meus inimigos, e os meus ouvidos ouviram o castigo dos malignos que se levantam contra mim. O justo como palma florescerá, como o cedro do Líbano se multiplicará. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios da casa do nosso Deus. Ainda se multiplicarão em velhice abundante e estarão cheios de vigor. Para anunciar que é reto, ó Senhor, nosso Deus, e que não há injustiça nele. Palavras do Senhor. Agradeço a presença do senhor Romano Pomilho, nosso munícipe sempre presente nessas casas de leis, e ao nosso assessor jurídico, doutor Jaime. Passamos agora ao pequeno expediente de conformidade com o artigo... Doutor Jaime, não, é Itamar. Irmão e filho. Passamos agora ao pequeno expediente de conformidade com o artigo 153. De conformidade com o artigo 153, a linha A, combinado com o artigo 154 do Regimento Interno, colocaremos em discussão e votação as atas audiovisuais. Coloque em discussão a ata audiovisual da 48ª sessão ordinária do dia 10 de agosto de 2015. Em votação, os favoráveis sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloque em discussão a ata audiovisual da 77ª sessão extraordinária do dia 17 de agosto de 2015. Em votação, os favoráveis sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Peço a leitura do ofício número 299/2015, de autoria do Executivo, encaminhando o projeto de lei número 026/2015 e respectiva justificativa. Ofício número 299/2015. Pedrinhos Paulista, 21 de agosto de 2015. Assunto: encaminho o projeto de lei número 026/2015.
Excelentíssimo senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 026/2015, que dispõe sobre a alteração de metas, valores e diretrizes ao PPA 2014-2017, LDO para o exercício de 2015, abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2015 e da outras providências, que ora submetemos à apreciação, aguardando que o faça através do artigo 183, inciso 2, combinado com o artigo 187, parágrafos, do regimento interno dessa Casa. Sem mais para o presente, esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, subscrevemos-nos e, ao ensejo, reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Ângela Maria Alves de Mira Gianetta, Prefeita Municipal. A Sua Excelência, Senhora Marília Domingues Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista. Peço a leitura do projeto de lei número 026/2015 e respectiva justificativa. Senhor presidente, gostaria de pedir a dispensa da leitura do projeto de lei 026/2015, que fosse lido só a justificativa, tendo em vista que todos os vereadores têm em mãos. Coloco em discussão o pedido do vereador Emerson da Cruz Souza, solicitando a dispensa da leitura do projeto de lei número 026/2015. Ninguém discutindo, coloque em votação. Os favoráveis apresentados, os contrários se levantem. Aprovado. Sendo dispensada a leitura do projeto de lei número 026/2015, peço a leitura da respectiva justificativa. Justificativa do projeto de lei número 026/2015, de 21/8/2015. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis, vimos a presença de Vossas Excelências apresentar o incluso projeto de lei número 026/2015, que dispõe sobre a alteração de metas, valores e diretrizes ao PPA 2014-2017, LDO para o exercício de 2015, abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2015 e da outras providências, que ora submetemos à apreciação, aguardando que o faça através do artigo 183, inciso 2, combinado com o artigo 187, parágrafos, do regimento interno dessa Casa. O projeto inicialmente contempla a suplementação de dotação orçamentária na Secretaria Municipal de Governo, no valor de R$ 12.000, para pagamento de despesas com contribuição previdenciária da respectiva secretaria. Em seguida, contempla na Secretaria Municipal de Educação, no valor total de R$ 54.000, destinados à suplementação de dotação orçamentária para despesas de contribuição previdenciária, serviços de terceiro e vencimentos salariais a serem utilizados com recurso do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb. Na Secretaria Municipal de Saúde, contempla a suplementação no valor total de R$ 54.450 para despesa com aquisição de material farmacológico e hospitalar, medicamentos com recursos federais, vale alimentação dos servidores e contribuição do PASEP. Na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, contempla a suplementação de R$ 8.000, também para pagamento com a contribuição previdenciária. Na Secretaria Municipal de Obras, Serviços, Agricultura e Meio Ambiente, no valor total de R$ 60.000, destinados à contribuição previdenciária, pagamento da taxa de iluminação pública e combustíveis, na divisão de agricultura. Por último, contempla em encargos sociais o valor de R$ 8.000 para suplementação de dotação orçamentária destinada a parcelamento firmado junto ao Instituto Nacional do Seguro Social. Para financiamentos da suplementação das dotações orçamentárias, o projeto segue utilizando-se de recursos provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias, sem quaisquer prejuízo das demais atividades e serviços. Ante ao que foi exposto no projeto de lei em questão,
Estamos convictos de que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a aprovação do mesmo, por ser medida de inteira justiça. Ângela Maria Alves de Mira Gianeta, Prefeita Municipal. Peço a leitura do parecer número 027/2015, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e parecer número 025/2015, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, ao projeto de lei número 026/2015. Parecer número 027/2015, 2 de setembro de 2015. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Igreja, Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 026/2015, de 21 de agosto de 2015, o qual dispõe sobre a alteração de metas, valores e diretrizes ao PPA 2014-2017, LDO para o exercício de 2015, abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2015 e da outras providências. Conclusão do relator. Tendo analisado o mencionado projeto de lei, opinamos pelo parecer favorável, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para a devida deliberação e apreciação, com a seguinte correção, onde se lê, no total do quadro do artigo 3º, total do crédito adicional especial, R$ 196.450. Leia-se, no total do quadro do artigo 3º, total do crédito adicional suplementar, R$ 196.450. Sala das Comissões, 1º de setembro de 2015. Carlos Pereira Mendonça, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Antônio Marcos Valone, presidente, Boaventura Aparecido de Melo, vice-presidente, Carlos Pereira Mendonça, relator. Parecer número 025/2015, 11 de setembro de 2015. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 2 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, essa comissão expõe sobre o projeto de lei número 026/2015, de 21 de agosto de 2015, o qual dispõe sobre a alteração de metas, valores e diretrizes ao PPA 2014-2017, LDO para o exercício de 2015, abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2015 e da outras providências. Conclusão do relator. Tendo analisado o mencionado projeto de lei, opinamos por parecer favorável, observada a correção apresentada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para a devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 11 de setembro de 2015. Boaventura Aparecido de Melo, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Emerson da Cruz Souza, presidente, Antônio Villani, vice-presidente, Boaventura Aparecido de Melo, relator. Peço a leitura do requerimento número 002/2015, de autoria do vereador Amarílio Domingues Ferreira. Requerimento número 002/2015, 2 de setembro de 2015. Amarílio Domingues Ferreira, vereador desta Casa de Leis, requer seja ouvido o plenário e acatada a sua soberana decisão que a senhora prefeita municipal, com fundamento no artigo 77, incisos 16 e 20 da orgânica do município, vim solicitar informações referente a parcelamento de débito junto ao INSS, através da Lei nº 960/12, fornecendo relação das parcelas quitadas em 2015 e as restantes com respectivos vencimentos até a quitação final do débito. Justificativa. Tendo analisado os balancetes mensais e a referida lei, é que nos leva a solicitar essas informações para conhecimento da real situação do município junto ao INSS. Nestes termos, pede deferimento e aprovação.
Sala das Sessões, 2 de setembro de 2015. Amarildo Domingos Ferreira, vereador do PMDB. Em conformidade com o artigo 156, inciso 1 e 2 do Regimento Interno, darei início à discussão e votação das proposituras. Coloco em discussão o parecer número 027/2015 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei número 026/2015. Ninguém discutindo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado. Coloque em discussão o parecer número 025/2015 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade ao projeto de lei número 026/2015. Ninguém discutindo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado. Coloque em discussão o requerimento número 002/2015, de autoria do vereador Amarildo Domingos Ferreira. Ninguém discutindo, coloque em votação. Os favoráveis sentados e os contrários se levantem. Aprovado. Peço à diretora da Câmara que tome as devidas providências quanto à propositura aprovada. De conformidade com o artigo 156, inciso 4 e parágrafo 1º e 3º do Regimento Interno, concedo a palavra para versar sobre o tema livre ao vereador Aparecido Silva Menezes. Antônio Marcos Valone. Antônio Villani. Boaventura Aparecido de Melo. Flávia Garotti Muniz. Wilson Alves da Silva. O vereador terá 15 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora, nosso assessor jurídico, Itamar Pontes, Romano, sempre presente, nosso boa noite. Eu gostaria aqui de falar sobre um projeto de lei que estava nessa casa aqui, que é o 025/2015, que era um projeto que viria sanar uma situação pendente no município de Pedrinhas Paulista, que é o recolhimento. É a primeira vez que eu estou falando, eu sou parte interessada nesse assunto, primeira vez que eu estou falando nesse plenário sobre esse assunto, que seria o parcelamento do INSS que foram descontados quando a minha pessoa foi vice-prefeito e quando o seu Giacomo Diraimo foi prefeito. E esse projeto já sendo colocado para as comissões, o Executivo Municipal, sem justificativa alguma, pediu a retirada, retirou esse projeto dessa Casa de Leis. Eu pergunto, qual será o motivo para que na terça-feira, dia 8 de setembro, eu protocolei no Paço Municipal 2 requerimentos. Um requerimento perguntando o porquê, qual o motivo. Nada acontece de graça para retirar desse projeto de lei dessa casa. E o outro requerimento, eu solicitei que me fornecesse um certidão do tempo de serviço em que eu fui vice-prefeito.
prefeito para que, de propriedade desse documento, poder tentar um averbamento desse tempo no INSS. Eu estou com todos esses documentos. Então, tem aqui, dia 8 de setembro, esses 2 documentos que eu protocolei e estou no aguardo da resposta do Executivo. Mas esse fato, ele já vem, em fevereiro de 2014, eu estive no INSS e constatei que essas contribuições que haviam sido descontadas do meu salário não foram repassadas ao INSS. E pode vir na mente de alguns, como já vieram falar para mim, que o prefeito, na época, o senhor Jacomo de Raimo, seria o responsável, teria culpa nessa situação. E eu quero ler aqui uma apelação do Tribunal Regional Federal, 2ª Região, em que, em determinado momento, ele fala assim, 3. No tocante aos lançamentos tributários, em que efetuado o desconto das contribuições sociais nas folhas de pagamento dos segurados, sem o respectivo repasse ao INSS, não restou comprovado dolo. O prefeito, embora ordenador de despesas, não participa diretamente da elaboração das folhas de pagamento e das guias de recolhimentos das contribuições sociais, de modo que não pode ser responsabilizado por ato de terceiros, sob pena de se aplicar a responsabilidade objetiva. Cai por terra aqueles que estão pensando que ainda perdura a responsabilidade do seu Jacomo de Raimo. Nem na época que ele era prefeito, como está bem dito aqui, ele não era responsável. Mas o mais interessante, que levantamos a situação, o dinheiro está aí na prefeitura, e essa administração resiste em acertar essa situação. Eu caminhei até aqui, dentro da política de boa vizinhança, oficiando, requerendo, e essa administração levando para frente. Até que mandou esse projeto 025-2015, em que achei que seria resolvida essa situação, que é um direito meu, um direito do seu Jacomo de Raimo. Acredito, sou leigo, acredito que a senhora prefeita está bem ciente, porque ela respondeu para mim no ofício da seguinte forma: em atendimento aos requerimentos dirigidos a essa prefeitura, acerca dos recolhimentos das contribuições previdenciárias do período de 1 de 2006 a 12 de 2008, período este em que foi vice-prefeito municipal, vimos informar que após minucioso levantamento realizado junto ao setor de pessoal desta municipalidade, através de verificação na ficha financeira, de pagamentos do referido cadastro nos anos de 2006, 2007 e 2008, constatamos que foram descontados, respectivamente, os valores de R$ 2.065,12, R$ 2.129,16 e R$ 2.127,28, sendo que constatamos também, através de análise
na CEFIP, Sistema Empresa de Recolhimento de FGTS, Informações à Previdência Social, das competências em questão, que os referidos valores descontados na época não foram informados e pagos ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Aí vem a senhora, o executivo, ele vem fechando e afirmando: diante disso, essa municipalidade está verificando os procedimentos legais, bem como estará também tomando as providências necessárias junto à Secretaria da Receita do Brasil para reconhecimento dos débitos referentes às contribuições descontadas e não repassadas na época, a fim de regularizar o referido cadastro e expedir certidão de comprovação dos recolhimentos. Isso o Executivo fazia na data de 20 de maio de 2014. Já se fazem um ano e tantos meses. E a situação perdura. A solução estava bem clara com aquele projeto ali, que foi mandado para cá, e, sem explicação alguma, retirar esse projeto. Daí, se o vereador toma outras vias, como é o caso primeiro, ir até a Receita Federal em Marília e fazer a denúncia, depois vem uma fiscalização, é o vereador que poderia ter resolvido de uma outra maneira. Se você busca a ouvidoria e faz uma denúncia, depois vem a fiscalização aí, o vereador poderia ter buscado outro caminho. São 5 documentos que eu tenho aqui entre ofícios e requerimentos. Mais recentemente, dia 8 de setembro, eu fiz 1 ou 2 requerimentos e não vejo vontade desse executivo de resolver a situação do nosso dinheiro que está parado lá. E não venho dizer que o seu Giacomo, que é o culpado, como eu já ouvi de um fulano, ele falar, mas se você entrar na justiça, quem vai se ferrar é o seu Giacomo. Eu não sei se eu entrar na justiça, quem que vai se ferrar. Eu não sou advogado. Mas alguém vai ter que responder. Porque estão sabendo, desde o ano passado, de maio do ano passado, e eu tenho documentos na mão. Eu tomei a liberdade de ocupar esse tempo e fazer essas explicações com documentos comprobatórios em mãos, para que todos os membros dessa casa fiquem cientes do que verdadeiramente está acontecendo. Porque até então, o conhecimento que essa casa tinha era daquele projeto para sanar essa situação. Mas não sabiam desde quando isso está ocorrendo e da forma que está ocorrendo. Uma má vontade. E a responsabilidade de resolver é quem está hoje na administração do nosso município. É ele que é obrigado a responder e a resolver essa situação pendente. Vamos aguardar, eu estou com 2 requerimentos lá. Vamos aguardar. Eu, como um cidadão, irei exercer os meus direitos. E se é que eu tenho direito, paguei o INSS, sou aposentado pelo Estado, funcionário público. Se Deus me der saúde e vida, daqui mais um tempinho, eu vou requerer a minha aposentadoria através do INSS, tenho tempos de INSS, e é um direito meu. Como também do seu Giacomo de Raima.
Eu gostaria também aqui que cada um pensasse e como iria responder uma pergunta. Hoje eu estava no Banco do Brasil ali de manhã, chegou um cidadão e perguntou para mim assim: ô vereador, eu estava lá no Girassol, tal, eu vi lá um fulano, um funcionário, na hora do almoço com o carro da prefeitura parado, foi almoçar o carro da prefeitura. Eu pergunto aos membros dessa casa, é correto isso aí? Na minha ótica, é um abuso que está acontecendo em nosso município. A frota nossa, ela tem que ser usada para unicamente e exclusivamente em benefício da comunidade, não em benefício próprio, até às vezes usando o carro para fazer campanha política. Foi almoçar e cara de pau deixou o carro na frente da casa dele, o carro da prefeitura. Isso eu vi com o meu olho. Eu ia indo para a casa da minha filha, na minha frente desceu um funcionário com sacolada entrando na casa do executivo, com carro oficial. Eu pergunto, isso pode acontecer? Eu acho que, como diz o ditado, tão mansos, né? Nessa terra está podendo tudo. Desceu e eu vi com os meus olhos. Eu só não fotografei porque não deu tempo. Desceu do carro oficial, carro da frota municipal, carro nosso, que é pago com o nosso bolso, e entrou com sacola dentro da casa do executivo. Eu pergunto, pode isso? Senhores vereadores, quem não está nos ouvindo em casa, as famílias, respondam se pode isso. Outro dia aí, não foi hoje, chegaram e me questionaram, pode funcionário sair de manhã? Emerson da Cruz Souza. Peço ao secretário que proceda a chamada para a presença em cumprimento ao disposto no artigo 159, parágrafo 1º do Regimento Interno. Amarildo Domingos Ferreira. Presente. Antônio Marques Valone. Presente. Antônio Vilani. Presente. Aparecido Silva Menezes. Presente. Boaventura Aparecido de Melo. Presente. Carlos Pereira Mendonça. Presente. Emerson da Cruz Souza. Presente. Flávia Garuti Muniz. E Wilson Alves da Silva. Presente. Havendo maioria absoluta, iniciará a ordem do dia. Esclareço que o projeto de lei número 026/2015 será discutido e votado de acordo com o artigo 53, parágrafo 1º, inciso 13, artigo 233, parágrafo 1º, a linha C, parágrafo 2º do artigo 200 e artigo 245, inciso 2, parágrafo 2º e 3º, inciso 2 do Regimento Interno, combinado com o artigo 43, parágrafo 2º, inciso 7 da Lei Orgânica do Município. Coloque em primeira discussão o projeto de lei número 026/2015, com correção. Coloque em primeira discussão. Ninguém discutindo, coloque em primeira votação. Peço ao secretário a chamada para a votação. Amarildo Domingos Ferreira. Sim. Antônio Marques Valone. Sim. Antônio Vilani. Sim. Aparecido Silva Menezes. Sim.
Boaventura Aparecido de Melo. Carlos Pereira Mendonça, sim. Emerson da Cruz Souza. Flávia Garuti Muniz e Wilson Alves da Silva. Aprovado por unanimidade. Não havendo nada que conste da ordem do dia, conforme o estabelecido no artigo 169, parágrafos, conceda a palavra para a explicação pessoal ao vereador Aparecido Silva Menezes. Antônio Marcos Valone. Antônio Villani. Isso aí. Mandou passar? Boaventura Aparecido de Melo. Senhor presidente, senhores vereadores, Romano aqui presente, uma boa noite a todos. Quanto ao projeto que foi retirado do parcelamento do INSS, que foi descontado do prefeito e do vice-prefeito na época, o vereador tem razão de ficar nervoso, porque ele é a parte interessada, mas a prefeitura, e eu também acho que deveria ter uma justificativa do momento de retirar o projeto, mas o projeto foi retirado para melhor análise, né, que o jurídico pediu, para fazer uma melhor análise junto ao INSS, mas em momento algum deixou claro que vai deixar de resolver essa situação. Então, vai ser feita uma análise quanto aos prazos, que tem também, acho que, algo diferente nas leis dos prazos do INSS. Então, foi informado que foi só por essa parte e que, caso resolva, que esse projeto volte. E se, dependendo da situação do INSS, que a prefeitura não ia fechar o olho e já assumir uma dívida sem primeiro analisar direitinho. Agora, quanto a funcionários com o carro da administração pública aí, do dia a dia, eu concordo. Um motorista de ambulância, se ele chega do serviço, depois ele ainda vai trabalhar, ele tiver um almoço rápido, e ele até ir com a ambulância na porta da casa dele e voltar para o posto. Alguém que chegue atrasado, que esteja fora do município, passar na sua casa, almoçar e voltar para o trabalho. Mas funcionário que trabalha aqui dentro do município, 24 horas, não sei, 12 horas, eu já ouvi falar que tem funcionário que trabalha 24 horas. Eu não concordo que ele vá almoçar de carro, que ele fique com o carro por conta o dia inteiro. Então, é o trabalho da oposição, eu acho que tem que cobrar, e, se possível, fotografar também. Tem que aprender. Porque a gente não está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. A maioria dos funcionários desce de bicicleta, por que um ou dois tem que ir de carro? Então, eu não concordo. Então, eu acho que se isso estiver acontecendo, realmente, eu também acho que está acontecendo, não vou falar que não está, que fotografe. Porque isso aqui sempre existiu, não é de hoje. Não é de hoje. Então, mas alguém tem que pôr um fim nisso. Eu lembro da época do seu Pacheco, eu lembro da época dos outros prefeitos. Eu encontrei funcionário com carro da saúde fazendo compra no Paulinho Calçado. Isso eu vi com meus olhos. Nunca fiz denúncia. Mas está na hora de dar um basta. Então não pode. O cara sai da casa dele de manhã, ele vai, por que na hora do almoço ele tem que ir de carro? Ele não está trabalhando na hora do almoço. Ou então ele está passando o cartão direto. Porque a hora de almoço, para mim, é sagrada. Tem que ter a hora de almoço. Então tem que cobrar assim. É um direito do munícipe cobrar, porque é ele que paga. E eu sempre disse aqui na tribuna que funcionário público não é funcionário de prefeito e nem de vereador. Ele é funcionário do povo. Quem paga o salário dele é o povo. Então tem que respeitar o dinheiro do povo. Muito obrigado.
Flávia Garotti Muniz. Wilson Alves da Silva. Senhor presidente, nobres vereadores, nova vereadora, as minhas palavras em cima dessa situação do parcelamento do INSS não foram umas palavras que foram movimentadas e motivadas por estar nervoso, por estar em qualquer outra situação diferente de eu estar defendendo o meu direito. Eu poderia não ser vereador hoje, não ser um homem público. Eu estaria da mesma forma questionando, buscando momentos, buscando essa casa, buscando o paço municipal, para que o meu direito seja preservado, seja garantido. E, talvez, se fosse feita a retirada da forma correta, questionamentos não precisariam acontecer nesse plenário. A questão, estamos sabendo agora que existe aí uma situação de estudo da forma que irão fazer, embora eu acho que já deveria ter acontecido isso há muito tempo, mas pela fala do vereador. Então, se fosse feito da forma correta, nós não estaríamos tratando desse assunto aqui, porque seria um assunto pacífico, um assunto entendido, e saberíamos o porquê e o que iriam fazer. Agora, retira simplesmente o projeto de lei, sem o menor cuidado de se justificar, eu acho que não podemos agir de outra forma de ficar aí na indagação. E eu queria dizer também que chegaram para mim e até falaram, vai ali mais ou menos por perto ali do portal, tipo 6 e pouco, você vê um camarada daqui com um carro da prefeitura buscar um funcionário no sítio. Isso, se o senhor quiser pegar, é só ficar ali na espera, ali no portal. Vai todo dia buscar um funcionário no sítio, com carro nosso, dinheiro nosso. Eu pergunto, fica a interrogação, pode isso? Isso pode? Será que pode isso? Ou não pode? Se não pode, estão fazendo aí ao bel prazer, sem respeitar a hierarquia, sem respeitar as autoridades competentes do município e, principalmente, sem respeitar o nosso bolso, o nosso dinheiro, o nosso horário público. Diz que vai todo dia de manhã buscar um funcionário no sítio. Carro da prefeitura. Hoje até eu estou montando aqui no celular, eu dei uma voltinha hoje aí fotografando. Meu Deus do céu. Quando eu saí de casa, eu falei, meu Deus do céu, aqui tem um fato bom para tirar uma foto. Tem ali uma lombada, bem em frente à minha casa, quem quiser, passe lá e observe.
em frente à minha casa, uma lombada de terra, que faz acho que mais de 6 anos que o pessoal não tira lá. Lá, se você entrar com o carro, você pode passar que você não encontra o meio-fio. Está lá parado aquilo lá. Ali naquela esquina, cruzamento da Avenida Brasil, com a Rua das Indústrias, aliás, com a Rua Rio Pedrinhas, tem lá um mini abismo na calçada. Se uma criança à noite, um idoso, uma pessoa meio desavisada, não vai ali, cair e se quebra lá. E eu volto a cobrar, vou sempre cobrar. Fotografei ali também uma panela, como se diz o povo, desse tamanho, a terra, na rua que na sessão passada eu falei, perto do cruzamento com a Rua Rio Pedrinhas. Eu não sei até onde vai o município sempre colocando asfalto, colocando aqui, colocando lá, como foi já anteriormente fez a Avenida Brasil, que eu falei, e não priorizou. E a cidade está numa situação lamentável. Naquele mesmo local, na Rua Rio Pedrinhas, andem por lá, está um matagal mais ou menos nas laterais. E é bom que cuide desse mato, mas não usando produtos químicos. Que não se concebe um município verde, azul, usar dentro do território urbano produtos químicos para acabar com o mato, que tem bastante que ser chuvarada e vai aumentar muito mais. Outro questionamento, sempre eu falo da Avenida Brasil. Ontem eu fui questionado quando estava fazendo caminhada. Professor, e essas laterais, os passeios públicos que são usados para as pessoas se locomoverem e para fazerem as suas caminhadas de costume. Quando que isso aí vai ser resolvido? Fica difícil. É uma pergunta para a gente responder, foi feito para mim. Mas é uma pergunta que eu deixo no ar. Quando aquilo ali vai ser resolvido? E aquela terra lá, eu já falei aqui N vezes, e falei recentemente, a terra está lá ainda. Terra, folhagem, lixo. Está na Avenida Brasil ali. Uma panela ali perto um buraco enorme. Depressões lá no asfalto que foi feito há dois anos aí. Gasto uma quantia de mais de 300 mil reais. Percebam as laterais lá. Eu, quando ando de bicicleta, eu tenho que andar mais para o centro, porque lá não dá para... Tem certos lugares que não dá para você passar, tem buracos. Eu vou falar sempre aqui. Porque eu sou cobrado. E, aliás, sou cidadão e estou observando. E era bom, retornando, era bom, perto de todas essas placas aí, colocasse um coletor de lixo. Fala para se jogar o lixo no lixo corretamente. Excelente a ideia, mas esqueceram do complemento, que é colocar o recipiente para receber esse lixo. Eu vou continuar também cobrando isso aqui. E que a administração, estamos aí sempre ouvindo verbas para recap, que priorize certas regiões, certas ruas que estão a merecer um cuidado maior em virtude da má conservação em que elas se encontram.
No momento era só, muito obrigado. Emerson da Cruz Souza. Carlos Pereira Mendonça. Eu gostaria de solicitar ao vice que assuma a presidência, depois farei uso da palavra. Senhor presidente, nobres colegas, senhores aqui presentes, como tema aqui houve um debate sobre a retirada do projeto de lei número 025, vou ler o ofício encaminhado a esta casa pelo Poder Executivo solicitando a retirada. Realmente não houve nenhuma justificativa cabível nesse pedido. Eu vou até ler. Ofício número 309/2015. Pedrinhas Paulista, 3 de setembro de 2015. Senhor presidente, solicitamos a Vossa Excelência a retirada do projeto de lei número 025/2015, que dispõe sobre autorização para o Poder Executivo assumir parcelamento do débito previdenciário de agentes políticos perante a Secretaria da Receita Federal, INSS, e da outra providência. Atenciosamente, Ângela Maria Alves de Mira Janeta, prefeita municipal. Então, este ofício, nu e cru, simplesmente solicitando a retirada, sem nenhuma justificativa plausível ou aceitável, né, eu não tinha como, se há um pedido do autor do projeto que vai retirar, eu não tinha como falar, não vou entregar. Esse ofício, quem veio trazer foi o secretário da administração, o Fred Nicolau, que ele adentrou na minha sala e comentou sobre que ele estava fazendo essa retirada. Eu não tinha lido o ofício naquele momento, porque estava na secretaria, e eu solicitei se ele tinha feito, né, uma justificativa, né, para retirar esse projeto. Ele falou, Marílio, está no ofício que simplesmente é a retirada, e eu falei, mas por quê? Aí ele justificou dizendo que os advogados, a assessoria jurídica solicitou, diz que o projeto não estava muito regular, que devia ter um diálogo, uma conversa na Receita Federal para determinar certas coisas a mais envolvendo esse projeto, e que se a gente fosse analisar realmente o projeto encaminhado, ele foi só informado os débitos, né, que foram retidos e não foram recolhidos, calculado pela correção e juros, até aquele momento ali que eles elaboraram o projeto, e que, no fundo, na verdade, só pode ser concretizado e acertado o valor para vir o projeto aqui, depois que tiver já o crivo e aceitação da Receita. Então, eu acho que eles foram muito apressados em mandar esse projeto, calculando dessa forma aí, sem o aval da Receita, se estava de acordo com aqueles valores calculados pelo sistema que eles tiraram pelo computador aqui da prefeitura mesmo, que eu estive conversando com o Fred, então foi dessa forma. Então, eu acho que realmente ele deveria ser retirado, mas devia ter uma justificativa nesse ponto, mais transparente, mais incisiva, o porquê da retirada. Realmente provoca uma suspeita, né, em vereadores aqui, que nem o vereador Wilson, que veio e levantou essa conversa, esse debate, porque ele é parte, não digo nem interessada, mas é parte envolvida. Eu não digo ser interessada porque o que ocorreu? O pessoal do departamento, pessoal da prefeitura, na época, funcionário que
elabora a folha de pagamento, que é tudo por sistema, é informatizado, o desconto é automatizado, e foi retido tanto do prefeito como do vice. E, automaticamente, o próprio sistema já se elabora a guia. Fica agora aquela suspeita. Essa retenção e não repasse ao INSS, então isso aí culmina como um crime. É um crime de apropriação indébita. Porque a prefeitura ela é responsável pela retenção de um tributo ou imposto para o governo e não repassa ao governo. Então, como ela não repassou, então o crime é de apropriação indébita. O fato das pessoas envolvidas, que seria o seu Diácono e o vereador Wilson, que na época era vice, eles estão, normalmente, perante o INSS, eles estão limpos, porque deles foi o retido. O erro está no Poder Executivo, na época, de não ter feito o recolhimento. Então, eu entendo que é suspeito essa atitude que, à época, o Poder Executivo tomou, não sei, não pode julgar aqui se foi o funcionário somente, se foi o secretário de Finanças, porque depois que o funcionário departamento pessoal elabora tudo, passa para um chefe, ele vai verificar se está tudo de acordo para depois emitir cheque e fazer o pagamento. Então, foi de conhecimento de todos. Pode até ser que não chegou até a ser do prefeito, porque é o último que ele só vai assinar o cheque. E muitas vezes ele não verifica, talvez até por falta de conhecimento da matéria, ele não verifica se está sendo pago tudo ou não está. Ele está pagando, ele está assinando o cheque do INSS ali, mas está faltando aquele que era dele mesmo, na verdade. Então, o responsável, digamos, seria mais o pessoal mais da administração, que seria o funcionário da seção pessoal e o chefe dele, o secretário de Finanças, que eu acho que devia ter conhecimento, porque passar 2 anos fazendo esse procedimento de retendo e não recolhendo, então foi premeditado. Foi premeditado. Porque é impossível. Você pode até, no caso, esquecer um mês de elaborar uma guia dessa. Difícil ainda, hein? Porque hoje é tudo informatizado, então não tem como acontecer desse erro. Então, a preocupação do professor Wilson, eu acho que não seria nem cabível estar preocupado, porque ele não vai sofrer consequência nenhuma junto ao INSS. Porque depois que é retido o valor do funcionário, o responsável passa a ser a empresa, tanto pública como no comércio. Ela é a grande responsável. O INSS não vai cobrar o funcionário porque não pagou. Ele vai cobrar a empresa. E a empresa é que vai ter que dar os pulos dela e recolher. O funcionário, se nesse inteirinho aí, ele vai se aposentar, ele não vai sofrer dano nenhum. Ele vai se aposentar, mesmo que a empresa que reteu dele não recolheu. Mas os direitos dele é garantido. Tanto o funcionário público como do comércio em geral. Então, falo até aqui, como eu já falei ao vereador Wilson, que ele pode ficar despreocupado que, quanto à aposentadoria, não vai sofrer dano nenhum. Nenhum. O responsável de tudo isso aqui agora, de tudo isso aí, é o Poder Executivo. Na época, aquele lá não recolheu, passa-se ao Poder Executivo atual. Agora, o Poder Executivo atual já está sabendo disso desde fevereiro, como foi dito aqui pelo vereador. Então, a partir de fevereiro de 2014, já era para ter tomado decisões a respeito. Porque quanto mais tempo o Poder Executivo demora, mais juros e correção monetária ele vai ter que pagar. Então, isso aí já era ter feito esse levantamento de débito aí, lá no mês de fevereiro, março. Já era para ter sido acertado isso. Se é parcelado, se é pagamento à vista, é outra questão. Se for parcelamento,
mande para a Câmara, como nós sempre tivemos aqui, desse lado aí, a gente parcela, dentro das condições financeiras da Prefeitura, a gente analisa e faz, aprova. Agora, não é cabível ficar todo esse tempo. E agora, com a retirada desse projeto, como eu disse para o secretário Fred, que ele veio ali, eu falei, Fred, faça o mais rápido possível e devolva esse projeto da maneira correta para nós aqui na Câmara poder aprovar isso aí, talvez até durante esse ano mesmo, porque isso aí não é coisa demorada agora. É só chegar e conversar na Receita Federal e fazer os acertos cabíveis entre os dois poderes. E foi isso que ocorreu. E é só, meu muito obrigado. Lembro aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será no dia 28 de setembro de 2015. E dou por encerrada a presente sessão.